Bom dia, que bom começarmos o dia, vibrando positividade, harmonia, paz, que possamos manter esse clima de boas vibrações durante todo o nosso dia. E começando o dia trazendo essa mensagem de Joana de Ângeles, nos fazendo refletir sobre a alegria. Tem muita gente que equivocadamente acredita que para seguirmos, né, os ideais cristãos precisamos ser pessoas sisudas, pessoas sérias, demasiadamente diante da vida. Mas o fato é que a alegria faz parte da vida e é importante que nos mantenhamos alegres diante dos acontecimentos, porque na vida teremos sim muitos momentos que precisam ser vivenciados com essa alegria. Então, hoje nós vamos falar de um Jesus muito humano, que trouxe alegria, cuja mensagem é de alegria e não de tristeza. E é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Nós vamos falar sobre o capítulo 9 do livro Jesus e Atualidade, que fala justamente da alegria. Então, essa tristeza que nos domina em alguns momentos, amargurando as nossas horas, é uma grave enfermidade que nós devemos combater. Nenhuma complacência para com ela, nem justificativa enganosa para aceitá-la. Os argumentos de infelicidade, quando de insatisfação, não passam de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Problemas todo mundo tem, com um imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta, para o progresso. E aí, muita gente, diante desse tipo de frase, diz assim: ah, mas vocês espíritas fazem apologia ao sofrimento, vocês acham que sofrer é algo bom, é algo positivo. Não é isso. Trata-se apenas de olhar para a realidade. Nós temos uma tendência muito grande à acomodação, a distrairmos com as coisas da matéria, nesse nosso atual estágio vibratório. Então, se nós não tivéssemos problemas em nossas existências, certamente nós iríamos nos permitir essa acomodação que nos colocaria ali sem essa motivação, sem a vontade de seguir e de superar os desafios que a vida nos traz. Então, é nesse sentido que Joana nos diz que neste momento, ou seja, ela diz por enquanto, né, a falta dos problemas poderia nos gerar uma desmotivação para a luta e para o progresso. Agora, a nostalgia deprimente, que muitas vezes nos aliena e consome, é uma grande adversária. Aqui nós nos entregamos livremente, muitas vezes sem reação, ampliando o campo de domínio à medida em que a gente vai cedendo espaço para isso. Seja qual for a razão, fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. Então, é nesse sentido que Joana traz essa mensagem de que, diante dos problemas, mais do que nos colocarmos ali como sendo os pobres coitados, porque só eu sofro, porque a minha vida, que a gente possa olhar para aquele desafio que se apresenta diante de nós e refletirmos como fazemos para superar, pautarmos mesmo na ação e não nos alienarmos, nos deprimirmos e ficarmos ali imobilizados diante daquilo que naquele momento nos faz sofrer, né? E aí ela diz: a tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surtos conflitos da rebeldia. Essa tristeza, ela pode resultar de dois fatores, entre outros. Primeiro, reminiscência do nosso passado espiritual ou a perturbação com repercussão obsessiva.
No primeiro caso, né, as impressões pessimistas elas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente sob pressão de ideias novas, ideias agradáveis, ideias positivas, que nos cumprem cultivar, insistindo em fixá-las nos painéis mentais. E quando a gente fala isso aqui, não é no sentido assim, a gente não deve escutar a nossa tristeza, não deve escutar aquilo que a gente está sentindo, não, pelo contrário. A gente tem que ser capaz de se ouvir, de se entender, de saber aquilo que dói, aquilo que machuca. Isso é estar diante, né, daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está sentindo, olhar de forma lúcida para os acontecimentos da vida. Mas o que a gente não pode permitir é que essa tristeza nos domine a tal ponto de nós não encontrarmos alegria em nada mais e não sermos capazes de seguir. Então, a verdade é que toda vez que a gente disciplina o nosso pensamento para o lado positivo da situação ou para buscar soluções para os desafios, a gente consegue seguir e a gente consegue superar, trazendo mais energias positivas, mais positividade para o nosso dia a dia. Então, se a gente se acostuma a pensar bem, a gente vai superar as lembranças mais. Os hábitos, gente, eles se enraizam, a gente precisa construir esses hábitos, porque eles se repetem, dominando os automatismos da mente e do corpo. Quem de nós não conhece alguém que só sabe reclamar da vida? Que diante de qualquer situação está lá, ó céus, ó vida, tudo eu. Certamente, todos nós conhecemos alguém assim. Mas é bom ficar diante de alguém que reclama o tempo todo de tudo? Não é. Não é bom para ninguém, mas principalmente para aquela pessoa que reclama de tudo. Porque a energia que ela gera, a energia que ela vibra, está toda em torno daquele sofrimento e ela não consegue vislumbrar nada além daquilo. Os hábitos, então, se enraizam para o bem ou para o mal. E aí cabe a nós sabermos qual é a frequência que nós vamos querer sintonizar. Nós vamos querer ficar sintonizados ali naquela frequência mental da dor, do sofrimento, ou a gente quer sair daquilo ali? E aí Joana fala dessas lembranças, né, que trazem sofrimento, das reminiscências do passado, mas também daquele momento em que a gente consegue trazer ali aquela influência espiritual, porque à medida em que a gente se posiciona vibrando naquela zona do sofrimento, a gente atrai aqueles espíritos que vão vibrar conosco naquela mesma sintonia. E aí ela diz que a hospedagem mental e emocional das entidades desencarnadas, malévolas, ocorrem justamente porque elas vão encontrar sintonia nas nossas faixas psíquicas, estabelecendo contato hipnótico que tende a se agravar com o tempo se nós não fizermos nada. Em ambos os casos, quer em percepções do presente ou do passado, da influenciação espiritual, o fato é que nós nos encontramos em curso em débitos com as soberanas leis da vida. A gente não reencarna apenas para pagar débitos. Antes, sim, para a gente ressarcir com amor, liberando-nos dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. Deus não seria soberanamente justo e bom se a gente ficasse assim, eu voltei para pagar o débito, então na outra vida eu fiz isso, agora eu tenho que sofrer isso. Aí é acreditar num Deus que é punitivo, que é vingativo, que quer nos ver sofrer para pagar algo que a gente fez. Não é isso. Nossa capacidade de entender essa lei da vida ainda se restringe muito aos nossos ideais, que são ideais ainda muito primitivos do que se refere à questão da justiça, porque a gente ainda confunde muito justiça com vingança. Então, quando a gente tenta entender a ideia da reencarnação, que a gente fala, porque a gente vem para progredir, para crescer, aí as pessoas falam assim, mas vem para pagar aquilo que fez na vida passada. Não é para pagar, a gente vem para crescer, para se aprimorar. Então, a gente não vem só para pagar. É claro que a gente vai, sim, cumprir, resgatar os débitos, mas fazendo uma nova história, construindo uma nova história de amor, e que esse amor vai nos fazer, né, libertar ali
daquela ideia negativa, daquela experiência negativa que porventura a gente tenha construído no passado. Nós somos candidatos a chegar ao cume da montanha e não condenados às galés nas sombras do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Se a gente permanece na situação infeliz, a gente começa a se tornar vítima da gente mesmo. Agora, se a gente resolve sair do caos, a gente se transforma no nosso próprio psicoterapeuta. E é isso que Joana nos fala. E ela traz, então, agora Jesus, dizendo que apenas uma vez ele deixou-se vestir de tristeza, de amargura. No Getsêmani, quando só ele velava e os amigos ali próximos dormiam, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final. E ele o permitiu por piedade para os companheiros invigilantes que não se davam conta da gravidade do problema. Sempre ele, Jesus, cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. O seu ministério foi o ministério do júbilo, da transformação do homem e do mundo velhos em uma criatura e sociedade inteiramente novas. Renascimento é vitória sobre a morte e a alegria que procede da libertação. E Joana nos convida dizendo assim, ó, rasga, portanto, essa mortalha de sombras sobre a qual ocultas todas as tuas possibilidades de triunfo e saia a semear fraternidade na grande vinha que te aguarda. Realiza um atual encontro contigo mesmo e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras e vai na direção do êxito. Isto é fundamental. Não como um pagamento, porém como um dever que te falta cumprir, a fim de te recuperares. Deus te concede esse direito e tens que corresponder-lhe usando em teu benefício. Provavelmente sofres pressões que são uma falta de humanidade, mas tua é a submissão a essa força constritora que aceitas. Se em verdade você quer sair da tristeza, você pode. Em caso contrário, você é responsável por ela, assim te comprazendo, o que acaba se tornando uma séria enfermidade. Alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Ele está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás. Dá o teu passo em direção, penetra-o, deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre, como o herói que concluirá a luta. Olha que mensagem linda de Joana, para começarmos essa manhã com alegria, entendendo que todos nós vamos sim, na estrada da vida, enfrentar momentos desafiadores que vão nos colocar mesmo à prova, mas é importante que saibamos não trazer a tristeza, a amargura dentro de nós, mas sim a alegria que renova as nossas esperanças e nos fortalece, nos proporcionando maior lucidez diante da vida e nos favorecendo as escolhas que nos farão chegar ao cume da montanha, a nossa vitória, ao nosso êxito, ao nosso crescer espiritual, ao nosso crescer para a vida. E é esse o convite desta manhã. Desejo para vocês um dia não isento de desafios, mas um dia com muita alegria, com muita paz, com muita harmonia, e que cada um de nós possamos perceber o quanto o Evangelho de Jesus nos convida a essa alegria e possamos seguir confiantes diante da vida. Muita paz, que Jesus os abençoe. Uma manhã, um dia muito abençoado para cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia, nos estudos, na reflexão. Que a gente possa se encontrar aqui mais uma vez na próxima terça-feira para continuarmos refletindo
sobre a obra Jesus e a Atualidade de Joana de Ângeles. Que Deus os abençoe.